Você é o que você come. Com toda certeza você já ouviu essa frase por aí, mas será que você está comendo coisas boas para manter o seu corpo saudável? Nós realmente somos aquilo que comemos. E o que estamos comendo atualmente é bastante assustador. Os produtos químicos adicionados a estes alimentos estão perturbando nossos hormônios, causando câncer e levando a uma variedade de problemas de saúde. No século XXI, nosso gosto pela comida, nossa química do cérebro, nossa bioquímica, nossos hormônios foram sequestrados pela indústria de alimentos. Por que será que hoje em dia é tão difícil encontrar alimentos saudáveis e 100% naturais? Será que isso tudo faz parte de um plano maléfico para a redução da população mundial? E quais são os piores alimentos que os seres humanos estão consumindo hoje em dia? Quais são os alimentos que nós devemos evitar para que a nossa saúde não seja comprometida? É sobre este assunto sinistro e obscuro que nós vamos falar hoje. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. O que você está comendo? Há uma grande confusão entre alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis. Muitas pessoas não sabem realmente quais alimentos fazem mal à saúde. Por incrível que pareça, mesmo com a informação disponível na internet, muitas pessoas ainda são ignorantes acerca deste assunto. No vídeo de hoje, nós não falaremos apenas de um problema de saúde pública, mas que talvez seja uma conspiração terrível contra a humanidade para a redução da população mundial. Já ouviu aquele ditado de que o peixe morre pela boca? Pois é, os senhores do mundo jogam os seus anzóis com as iscas e nós simplesmente apocaiamos. E aí, nós saímos do nosso habitat natural e morremos sufocados quando somos levados para outra atmosfera. Mas se isso realmente é uma conspiração, como ela funciona? O sistema Illuminati funciona da seguinte forma: as indústrias de alimento fornecem à população os seus alimentos quimicamente produzidos de uma maneira que nos causam mal a longo prazo. São esses alimentos industrializados que consumimos há muito tempo, como por exemplo, os conservantes que por sua vez são utilizados há bastante tempo. Também temos a gordura saturada, corantes e o que era menos usado, mas que atualmente está entrando em todo tipo de alimento, o aspartame. Esses alimentos industrializados que consumimos todos os dias já nos causava doenças a médio ou longo prazo. Mas neste caso, ainda tínhamos uma solução para nos alimentar, que seria o consumo de hortaliças como frutas, legumes e verduras. Não demorou muito para aparecer o tal do agrotóxico e produzidos pela indústria Illuminati, nos privando assim de ter uma alimentação livre de produtos químicos. E como não bastava toda essa bagunça, ainda chegou os alimentos transgênicos para nos contaminar e nos trazer mais males para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Hoje a nossa alimentação se encontra quase que totalmente comprometida devido a essa indústria que nos querem dizimar há muito tempo, porque eles não ligam para a nossa saúde, eles só querem saber dos seus lucros. E para piorar e acabar ainda mais com a nossa saúde, mais recentemente aparecem os rastros químicos que tanto contaminam o ar, os rios que nos fornecem a água e os campos de plantações daqueles agricultores honestos que não utilizavam produtos químicos em suas plantações e pequenas hortas. Ainda tem a questão do flúor, que estão pondo na água, e com mais concentração dos produtos industrializados e até mesmo nos tratamentos dentários. E com certeza os dentistas sabem disso, mas como sempre só querem saber dos seus lucros, sem se importarem de fato com a saúde das pessoas. E por que tudo isso? A indústria que nos alimenta e que nos causa doenças estão interligadas com as indústrias farmacêuticas
Eles ganham dos três lados, causam as enfermidades, que são as doenças, e obtêm lucro com os tratamentos. E o terceiro lado, eles, os Illuminati, querem matar grande parte da população. Você precisa entender que esses planos que eles têm não são recentes, são arquitetados e planejados e estão sendo executados há muito tempo. E parece que a indústria da morte se tratava apenas de mais um plano que está sendo executado. Vivemos em uma época em que os alimentos industrializados se tornaram a base da alimentação diária. É comum irmos buscar nosso alimento nas prateleiras dos supermercados, embalados das mais diversas formas, em plástico, alumínio, vidros. Contribuímos para um acúmulo de lixo sem igual e em nível cada vez mais crescente ao levarmos nossa sacolinha para casa. O problema maior está quando ingerimos tais alimentos. Nos acostumamos a escolher nossa comida pela embalagem, a marca mais conhecida, acreditando que existe uma confiança. No entanto, no verso, em letras muito pequenas, há os ingredientes que deveríamos nos preocupar de verdade. Existem substâncias químico-artificiais que nosso corpo não identifica como alimento e pode facilmente causar a morte das células. Aromatizantes, espessantes, corantes, acidulantes, estabilizantes, realçadores de sabor, componentes que não fazemos ideia de onde vêm. Experimente pegar uma embalagem do popular macarrão instantâneo, o miojo, e ler o que pode conter nos ingredientes da massa. Lembrando que o tal do miojo é uma bomba de sódio que pode fazer a sua pressão subir e te trazer sérios problemas cardiovasculares. Existem diversas estratégias publicitárias para nos enganar e nos fazer consumir produtos maléficos ao organismo. Não que os produtores sejam más pessoas, mas em nome de interesses comerciais, parece que vale tudo. Alimentos do seu dia a dia possuem itens carregados com toxinas e produtos químicos, e isso precisa ser analisado urgentemente. Para muitas pessoas é muito difícil conciliar uma dieta saborosa com uma dieta saudável. E muitas vezes a pressa acaba tornando as coisas ainda piores e nem sequer prestamos atenção no que estamos comendo. Muitos alimentos são nocivos à saúde e provocam efeitos negativos quando consumidos em excesso. Se você realmente quiser ter uma vida mais saudável, deveria considerar parar de comer esses alimentos. Confira agora uma pequena lista, apenas um exemplo de alimentos que você deveria parar de comer imediatamente. Refeições prontas e congeladas são alimentos práticos, sem dúvida. Acontece que eles são uma grande armadilha para a nossa saúde, uma vez que são ricos em sódio e gorduras saturadas, além de conservantes associados ao aumento de chance de desenvolver um câncer. Outro grande inimigo é o tal do biscoito recheado, um dos alimentos preferidos dos jovens. É rico em gordura saturada e que causa um desequilíbrio nas taxas de colesterol provocado por um aumento do LDL, o colesterol ruim, e a redução do HDL, que é o colesterol bom. Isso pode, a longo prazo, provocar o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame. Isso sem falar na grande quantidade de açúcar que causa diabetes e obesidade. Eu não sei se você sabe, mas quando você come um pacote de bolacha recheada, você está consumindo equivalente a 4 copos cheios de açúcar. E agora vamos falar de um vilão clássico, o refrigerante. Ele é inimigo de quem quer ter uma vida saudável. Refrigerante possui aproximadamente 4,5 copos de açúcar em uma pequena lata e mais de 150 calorias, além dos corantes e etc. Tudo isso provoca uma acidez onde são necessários 30 copos de água para neutralizar, e o seu rim não agradece por isso. Como defesa contra essa acidez, o organismo libera o cálcio dos ossos na corrente sanguínea, o que pode causar osteoporose. Sem falar também que o refrigerante provoca diabetes por conta do açúcar e também pode provocar câncer por conta dos seus conservantes e aditivos químicos. Chulu, já que o refrigerante comum é cheio de açúcar, então eu vou para um refrigerante diet. Ao contrário do que muitos pensam, refrigerantes diets acabam sendo ainda piores para o organismo do que os comuns, pois eles possuem
aspartame, substância associada a doenças como ansiedade e compulsão alimentar, nascimento de crianças defeituosas, cegueira, tumores, epilepsia, hiperatividade, TPM, entre outros. Sem falar também que provoca câncer e etc. Então, o refrigerante diet também é um perigo constante para a sua saúde. Caldos e temperos industrializados. Você adiciona temperos e caldos industrializados às suas refeições? Você deveria parar com isso agora. Esses ingredientes têm um alto teor de sódio que causa hipertensão arterial, nefropatias e cardiopatias, além de glutamato monossódico associado ao surgimento de doenças do sistema nervoso, como Alzheimer e Parkinson. Caldo industrializado não deve ser consumido de maneira nenhuma. O segredo do sabor da comida está no alho e na cebola. Vai por mim que você vai estar bem. Quando você tempera uma comida com alho, com bastante alho e cebola e o sal ali na medida certa, você tem um alimento saudável e muito mais saboroso do que temperado com essas porcarias. E agora vamos falar do suquinho de caixinha. Parece saudável, né? Mas só parece. Esses sucos geralmente são vendidos como ricos em néctares que substituem as próprias frutas. Acontece que neles quase não existe nutriente nenhum. Enquanto os sucos de caixinha possuem um alto teor de açúcares, ele possui uma baixa porcentagem de fruta. Ele também é rico em corantes, conservantes que podem causar alergia, câncer a longo prazo e uma infinidade de doenças ruins. Então dê sempre preferência a sucos naturais. Quando não tiver, beba água, é melhor. Outro alimento que é terrível são as carnes processadas. Você gosta de cachorro quente? Gosta de comer aquele presuntinho dentro do pão? Pois é bom tomar muito cuidado. A salsicha e os outros alimentos aí que são feitos de carne processada, além de serem lixo, você está comendo lixo, partes de corpos de animais que não interessam mais e que foram abatidos de forma ecologicamente incorretas. Você está consumindo ali uma grande quantidade de conservantes, muito sal, porque eles colocam ali para poder fazer essa mistura, essa carne que simplesmente não apodrece. Então eles usam um monte de lixo dentro dessas carnes processadas. Parece ser muito prático, mas o principal ingrediente da salsicha e do presunto e das carnes processadas são os nitratos associados ao desenvolvimento de câncer de estômago e também o sódio. A grande quantidade de sal que tem nisso aí pode provocar doenças cardiovasculares, pode te dar um derrame, pode te dar um infarto, sem falar na quantidade enorme de gordura saturada. Então, carne processada é um lixo que você precisa parar de comer. Outro vilão terrível que muita gente gosta de comer, principalmente quando está assistindo um filme, quando está assistindo algum vídeo aqui do canal, são os salgadinhos, principalmente salgadinho de batata. Esses salgadinhos eles são ricos, altamente ricos em gorduras trans, sem falar na quantidade de sódio que tem. Já perceberam que eu estou batendo bastante nessa questão do sódio, porque tem todos os alimentos industrializados para poder conservar. E o pior de tudo, possuem substâncias altamente cancerígenas. Então não é só fumar que causa câncer. Um monte de coisa que você come também provoca câncer. Então tem muita gente que não fuma, mas come muito salgadinho desse aí e acaba provocando aí um câncer no estômago, no esôfago, um câncer no meio da bunda, sei lá, em qualquer lugar. Então você precisa repensar o consumo deste alimento. E esse alimento aqui me deixa triste porque eu adoro sorvete, mas é verdade, o sorvete é também um terrível vilão para nossa saúde. Sorvetes de massa são ricos em gorduras trans e corantes, ou seja, a base do sorvete é só gordura e açúcar. É só isso. Então, quando a gente consome essa delícia gelada, a gente está comendo bastante gordura que pode entupir as nossas artérias e muito açúcar que pode provocar diabetes e outra série de doenças. Então, dê sempre preferência a sorvetes mais naturais, como por exemplo, fazer um picolé ali com a fruta mesmo. Você faz ali, pega uma fruta natural, de preferência sem agrotóxico, e aí você cria ali
o seu picolé, aquele picolézinho caseiro. Pois é muito mais saudável do que esses sorvetes aí que você toma em sorveteria, que são feitos com pó industrializado, né? Que tem uma base ali industrializada para fazer sorvete. E pior ainda são esses sorvetes industrializados que a gente encontra em mercado. São as delícias, é maravilhoso, é gostoso, mas é uma bomba para o nosso organismo. E para finalizar a nossa lista de hoje, vou colocar aqui um alimento que eu acredito que 99% das pessoas desse canal devem gostar bastante, que é a tal da batata frita. Principalmente aquela que a gente já encontra cortadinha no mercado, essa piorou. Batata, ela é saudável, mas não frita. Quando ela é exposta a altas temperaturas da fritura, ela perde suas propriedades naturais, além de desenvolver glicação, alteração molecular provocada pela fritura, e isso pode provocar câncer e doenças cardiovasculares. Então, opte comer batata assada ou cozida, que eu particularmente acho muito mais gostoso e muito saboroso. Bem, essa foi uma pequena lista, um pequeno exemplo de alimentos que estamos consumindo diariamente e que está nos matando. Então, se vocês quiserem que eu continue a falar sobre alimentos nocivos para a sua saúde, deixem aí nos comentários que a gente faz uma parte 2 deste vídeo, tá? Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.